Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Eu poderia fazer um introdutório, a gente tem preparado 10, 15 minutos, só que eu vou fugir um pouco da liturgia, vou fazer uma introdutória diferente, com uma reflexão, mas que aconteceu e foi muito séria e vai mexer com os nossos corações. Amém. Ela dá aproximadamente de 9 a 10 minutos, seria como que uma introdutória. Deus seja louvado. É o seguinte, irmãos, porque às vezes a gente foge à liturgia, mas tem coisa boa de Deus e que aconteceu na vida de algumas pessoas. O nome da reflexão e dessa introdução é A Batalha. Durante a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1942, na cidade de Stalingrado, aconteceu uma batalha tão horrenda, tão cruel, que ao se referirem a ela tempos depois, as pessoas diziam que era a grande tribulação. Foi algo terrível, indescritível. Apenas para vocês terem uma ideia, mais de 500 mil civis morreram de fome, não havia alimentação, a peste, a fome, a doença, tudo imperando ao mesmo tempo. A guerra, bombardeio acontecendo em toda parte, prédios desmoronando, casas sendo torpedeadas, pessoas morrendo, explosões para tudo que era lado, incêndio na cidade, algo terrível, muito triste. Nos abrigos antiaéreos, 10 mil soldados estavam vivendo o apocalipse. A proteção dos abrigos antiaéreos era uma proteção provisória, temporária. Ainda que elas não fossem atacadas pelas bombas, brevemente morreriam de fome e de sede. Não havia saída, era o fim. Então eles tentaram se comunicar com o mundo exterior para pedir algum tipo de ajuda. E a única maneira de falar com o mundo era através do rádio. Então o comandante daqueles 10 mil soldados se comunicou com o comandante-geral para fazer o seguinte pedido: por favor, mande para cá pastores com Bíblias. Aquele pedido foi muito estranho aos próprios soldados, que sabiam que iriam morrer mais cedo ou mais tarde. Se perguntaram: por que trazer mais pessoas para este inferno? Para morrer conosco? Mas o comandante-geral, ao receber o pedido, enviou para lá um médico, 10 pastores e muitas Bíblias. Quando o avião estava sobrevoando aquele inferno, os pastores, com muita coragem, saltaram de paraquedas sobre a cidade e as Bíblias amarradas em pacotes também foram levadas de paraquedas. Quando eles se reuniram ali nos abrigos antiaéreos, os pastores pediram que trouxessem todo o pão possível, e na falta do vinho pediram a última reserva de água e ministraram uma espécie de santa ceia. Naquele momento era a última refeição. Eles estavam aproveitando para lembrar o corpo de Cristo. Eles estavam celebrando uma santa ceia num verdadeiro inferno. Porém, o que os soldados queriam, eles tinham fome, era da palavra de Deus. As Bíblias foram distribuídas, mas quantidade não era suficiente para todos os 10 mil soldados. Então um dos pastores pegou a sua própria Bíblia e começou a arrancar as páginas e a distribuir entre os soldados. E quando cada página não era suficiente, eles rasgavam as páginas na metade e distribuíam para todos os soldados.
algumas porções da palavra de Deus. E foi assim que eles terminaram aquela batalha, apegando-se à palavra de Deus. Tinham certeza que o fim estava próximo. Eles tinham fome da palavra de Deus. Estou contando essa história porque nós estamos vivendo épocas pior do que a Segunda Guerra Mundial e a Batalha de Stalingrado. Livro do Apocalipse: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. A terra está transformada num verdadeiro inferno, uma guerra entre o bem e o mal. E nesta hora, quando muita gente sente que está perto do fim, que a fome, a peste, a violência está se multiplicando no planeta, o profeta Amós, no capítulo 8 e versículo 11, diz: eis que vem dia, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a face da terra, não fome de pão, nem sede de água, mas sede da palavra de Deus. Hoje, quando nós abrimos a boca para pregar a palavra de Deus, todo mundo quer ouvir com atenção. Isto é profético. Os dias determinados por Deus que isso aconteça. Está cumprindo diante dos nossos olhos. A humanidade está faminta, está sedenta. Estamos nos vivendo esta guerra terrível. O próprio Jesus, no capítulo 24, versículo 14, diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós estamos vivendo este tempo. Você sabe muito bem que agora a hora de apegarmos com Deus, porque tudo caminha para a destruição final, para o Apocalipse. E no meio dessa guerra você não quer outra coisa a não ser o Espírito. Não pensa outra coisa a não ser a palavra de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 15 e versículo 16: achando as tuas palavras, logo comi, a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria como cão, porque pelo teu nome sou chamado o Senhor Deus dos exércitos. Você está saboreando estas palavras. Os nossos ouvidos provam a palavra como para dar prova ao alimento. E o Senhor Jesus disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aleluia. Nesse momento, importa que religião você é, em que nação você se encontra, qual a sua nacionalidade, não importa nada disso. Uma coisa eu sei, e você também sabe: esta fome, esta sede de ouvir o Evangelho está presente, e nesse momento estás encontrando a palavra que vai saciar a tua sede. E Jesus está te dando esta oportunidade. Portanto, não rejeite a sua voz. Breve